Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá, muito obrigado mais uma vez, que bom te encontrar mais uma vez nessa recapitulação da lição da Escola Sabatina. E antes da gente começar o nosso estudo aprofundado, vale alguns recados, você já sabe, mas é bom reforçar. Primeiro, se inscreve no nosso canal e principalmente ative as notificações, porque toda vez que entrarmos ao vivo, entrar um conteúdo novo, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu computador e você vai estar sempre ligado nesse conteúdo santo aí na sua casa. Outra coisa importante, você gostando do nosso conteúdo, curte a programação, porque aí o nosso conteúdo fica mais relevante, ou seja, mais pessoas terão acesso a essa programação. E importante também, não deixe de compartilhar. Compartilhe com aquela pessoa que você gosta, que você acredita que vai ser importante receber essa mensagem. Isso vai ser também muito importante para a pessoa que vai receber. Outro detalhe é o seguinte, nós queremos saber de onde você está nos assistindo. Então deixe aqui nos seus comentários, aqui nos comentários abaixo, de onde você está assistindo, acompanhando, qual a cidade, de repente qual o país, para a gente ter a real dimensão de onde a mensagem está chegando aqui direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. E se você também tem um pedido de oração, alguma coisa está incomodando o seu coração, deixe embaixo o seu pedido de oração, porque nós aqui da Igreja Adventista estaremos lendo os seus comentários, lendo o pedido de oração e certamente vai ter uma equipe orando pelos seus pedidos, tá ok? E o último comentário é o seguinte, nós estamos também muito fortes nas redes sociais, no Instagram. Então vou pedir para que você tire uma selfie com aquela imagem da Escola Sabatina por trás, você tira uma selfie e posta no seu Instagram, marcando Adventistas Lago Sul. E nós estaremos conhecendo a sua face, isso vai ser bacana, isso vai deixar nós mais próximos de você também. Tá? Vamos então agora entrar nessa atmosfera santa do nosso estudo, na recapitulação dessa lição hoje, que está uma bênção. Mas antes de fazer a oração, primeiro eu vou apresentar quem está comigo aqui nos nossos estúdios. Aqui ao meu lado nós temos aqui a Marlice, ela é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, aqui em Brasília, DF. Nós temos o pastor Hugo, mais uma vez aqui conosco. Ele é o pastor evangelista da Associação Planalto Central, da APLAC. E nós temos aqui também o nosso ancião, Eliese, membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, Brasília, DF. Então agora nós vamos entrar nessa atmosfera santa, mas para isso eu vou pedir para você curvar sua fronte e eu vou pedir para a Marlice fazer uma oração inicial antes do estudo. Pode ser, Marlice? Oremos então. Pai querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender cada dia mais a teu respeito. Obrigada, Senhor, porque temos pessoas nos assistindo e nós te pedimos por elas também. Que o Senhor esteja com cada uma que aqui, neste momento, está se colocando, Senhor, à disposição do teu Espírito. Amém. Para que ele possa trabalhar nos corações. Trabalha no nosso também, para que possamos aqui discutir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para todos nós. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 A lição de hoje faz assim, dessa semana diz o profeta inquieto. E o verso para memorizar está em Jonas, no capítulo 4, verso 11, que diz assim, Deus disse a Jonas, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Na lição de hoje, certamente nós vamos ter muitas lições para a nossa vida. Jonas era um profeta que muitas vezes ele se demonstrou desobediente e principalmente teimoso. Uma coisa interessante que ele, na sua inocência, não sei se posso dizer assim, ele simplesmente achava que poderia fugir da onipresença de Deus. Então, nós temos que realmente ter essa preocupação. Será que nós podemos fugir dessa onipresença de Deus? E na visão bíblica, já para a gente entrar no tema, na visão bíblica eu faço a seguinte pergunta, por que Jonas resolveu fugir da responsabilidade e fugir, entre aspas, da presença de Deus? Eliese, diz aí sobre esse fugindo de Jonas na palavra. Quero cumprimentar a você, Ricardo, aos nossos amigos também que estão participando e dizer da alegria que temos de participar juntos aqui dessa lição.
Quando a gente olha nessa experiência de Jonas e percebe essa atitude de fuga, de alguma forma querer fugir de Deus, a gente precisa entender quais são os motivos que levaram Jonas a fazer essa escolha de fugir de Deus. Porque quando a gente olha para o contexto histórico e por o que estava acontecendo ali, a gente tem que entender também o que estava por trás dessa história. O contexto histórico da lição nos diz que a Assíria era uma nação, um povo extremamente cruel. Eles tinham recordes e recordes de vitórias, eles tinham murais onde eles anotavam os massacres que eles faziam e de alguma forma eles se gabavam dessas conquistas e desses resultados que eles faziam de torturar e massacrar as pessoas. Então, quando Jonas recebe o convite de Deus para que ele fosse a Nínive pregar, ele estava diante de uma pressão emocional muito grande, de saber que se ele se apresentasse àquela nação, ele poderia, por exemplo, não ser vivo de lá. Tal era a situação ameaçadora que estava diante dele. Imagine você se em algum momento alguém lhe convida para entrar numa das favelas, quem sabe, mais perigosas do nosso país, para que você vá lá, quem sabe, pregar o evangelho, falar do amor de Deus para alguém. E um outro chega para dizer, olha, se você entrar lá, um bandido A, B ou C pode te atacar, pode te maltratar e eventualmente você nem de lá vai sair. Essa era a situação que estava no coração de Jonas. Mas por outro lado, a gente não deve esquecer de um outro aspecto. O fugir de Deus é impossível, como você disse há pouco. Ninguém consegue sair da presença universal e global de Deus. Agora, se Deus nos pede para fazer algo, é porque Ele estará conosco. E mesmo diante das dificuldades, nós não devemos fugir de Deus, nós devemos ir porque Ele estará conosco. E Ele nos dará a proteção e a vitória devida. Isso é o que deveria acontecer com Jonas. Mas ele pega o navio e vai para outra direção. E aí o contexto nós já aprenderemos agora na sequência da nossa lição. É verdade. E na lição, pode falar, pastor. Eu queria só dar nem complementar, não. Resumindo um pensamento que eu li um dia desses, de um pastor que postou no Twitter, ele disse, não há lugar mais seguro do que aquele que Deus lhe mandou. Amém. É verdade. Pode até ser desconfortável, mas é seguro. Mas é seguro. Mas é seguro. Você está querendo conforto ou segurança? Né? Sim, é importante a gente pensar nisso. Na segunda-feira, pastor Hugo, tem aqui o título da lição, fala sobre um descanso de 3 dias. Nós sabemos da história de Jonas, ele foi no barco, veio uma tempestade, ele estava lá dormindo, aparentemente tranquilo, e de repente ele confessou que de fato ele estava fugindo de Deus, foi jogado ao mar, e nós percebemos, né, que Jonas foi literalmente engolido por uma baleia, por um grande peixe, né, e ali Jonas teve a oportunidade também de refletir, né, de entender e de se arrepender, e posteriormente de cumprir a vontade de Deus. Eu te pergunto, pastor, esse deserto, ele é sempre necessário para avançarmos nas obras do Senhor? Olha, é sempre necessário estarmos na presença de Jesus. Se nós não conseguimos chegar à presença, nos achegarmos à presença de Jesus dentro da nossa segurança e proteção, inevitavelmente Cristo vai achar uma outra forma de nos buscar. E Jonas, como dito aqui pelo Eliezer, muito bem colocado por sinal, ele precisava, além de obedecer a Deus, ele precisava cumprir o propósito dele, que era pregar o Evangelho. Então ele precisava de um spa, teve que tirar um spa de 3 dias, ali banhando nas águas, não é? Ali junto, imagina, dentro de uma barriga de um peixe, mas ele precisava ter um encontro pessoal com Cristo. E algumas das vezes, no deserto é que nós temos esse encontro. Sabe, Ricardo, a palavra deserto, se nós formos para o original dela lá no hebraico, ela é muito similar à escola. Na nossa tradução é totalmente divergente, mas se você for para o hebraico, deserto e escola são quase a mesma coisa. Algumas das vezes nós precisamos aprender, e para aprender nós precisamos ir à escola. Na vida, a escola da vida é o deserto, e nós aprendemos muito mais no deserto do que na bonança. Jonas precisava aprender 2 coisas essenciais: estar na presença de Deus e cumprir o propósito de Deus. E o mais engraçado é que quando Jonas está dentro da barriga do peixe, ele faz uma oração. E a gente pode ler ela lá no capítulo 2, você que está em casa pode depois pegar Jonas capítulo 2, versículo 1 a 9. E imagine você numa situação de desespero. Eu imagino que todos nós já passamos por situações, né,
tristes, por situações conturbadas. O que você pede para Deus? É para Ele resolver a situação, né? Me tira daqui, cura alguém da minha família, liberta alguém da minha família, traz de volta alguém que eu perdi, alguém que está distante. Mas a oração de Jonas, ele falou, eu quero ver de novo o seu santuário. Eu quero contemplar o seu santuário. Então Jonas podia pedir tudo, ele pediu para Deus, eu quero ver o seu santuário. Ele está se referindo ao santuário celestial. Eu quero encontrar com o Senhor. Então, precisamos estar na presença de Deus, precisamos entender que a mesma misericórdia que é estendida a nós e nós devemos conceder às outras pessoas, e coloque Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser resolvidas. E certamente as outras coisas faz parte da missão, né? E a missão será cumprida. E é exatamente o tema que traz aqui na terça-feira, que fala sobre missão cumprida. E uma grande lição nós tiramos aqui desse dia. Muitas vezes nós agimos como Jonas. Nós dissemos, não vou pregar para esse povo não. Tenho certeza de que não vai adiantar. Nós colocamos esse pré-julgamento na nossa mente e muitas vezes nós nos travamos e nós não vamos cumprir a obra do Senhor, porque dentro do nosso pré-julgamento isso nos impede de avançar nessa obra. Isso é um grande equívoco que nós podemos cometer. E aí, Marlice, nesse dia, né, em Jonas 3, 1, 10, qual foi a resposta dessa cidade perversa? E quais lições nós podemos extrair dessa história em nossa tentativa de testemunhar aos outros? Pois é, Ricardo. É interessante que Jonas, quando ele saiu lá da barriga do peixe, né, ele foi exatamente fazer o que Deus tinha mandado. E ele disse que a cidade seria destruída e tal, e saiu avisando. E o trabalho dele foi um ótimo trabalho. Ele foi bem feito, porque as pessoas acreditaram, né? O rei, ele mencionou o arrependimento, ele se arrependeu e pediu para as pessoas também se arrependerem, vestiu lá de saco, se sentou sobre as cinzas e pediu que todos fizessem, inclusive os animais. Então, o rei e a cidade se arrependeram. E como o Eliezer falou no início, aquela cidade ali, talvez se a gente também olhasse como Jonas olhou, a gente pensa, mas para que, Senhor, ir para aquela cidade? Ali não tem nada que preste não, ali não vai dar nada. Né? Jonas não acreditou. Ele pregou, mas ainda assim ele não acreditava que aquela cidade ia se arrepender. Porque ele achava assim, bom, eu vou lá e digo que Deus vai destruir, pronto, Deus destrói, pronto, acabou, meu trabalho está feito, né? Então, mais rápido, né? Mas é coisa rápida. Então, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi lá, pregou e as pessoas acreditaram. Por quê? Aqui na lição diz assim, ó, enquanto Jonas pregava, o Espírito Santo trabalhava no coração dos ninivitas. Então aqui, a lição que a gente tira, Ricardo, que eu pelo menos vejo assim, é que nós não devemos julgar para quem nós vamos pregar ou não. Nós não sabemos o coração das pessoas e também não sabemos os planos de Deus. E sempre que a gente for pregar, a gente tem que pedir a Deus para nos mostrar a quem, onde. Porque com certeza a pregação terá sucesso ou não, dependendo de como nós lidamos com ela, né? Se a gente ouve Deus falar que a gente deve pregar naquele lugar, para aquela pessoa, mesmo que a gente olhe e não acredite como Jonas não acreditou, a gente tem que ir. Porque a obra dele não é nossa. O nosso papel não é converter, não. Mas é pregar. É só um converter instrumento. É do Espírito Santo. E isso, nós somos só o instrumento. Se Deus quer que aquelas pessoas se arrependam ou não, isso aí é com Deus, não é nosso problema, né? É verdade. Usando esse termo que ela usou, nós somos o instrumento, quem vai fazer a cirurgia é o médico, Exatamente. né? É verdade. Que bênção, né? Que aprendizado que nós temos, né? Você vê, num local onde, teoricamente, não haveria frutos, Jonas pregou. Nós temos aqui um sermão do rei que foi curto, direto ao ponto, repleto de teologia sobre arrependimento. Os ninivitas se arrependeram, converteram no caminho do Senhor e a missão naquele momento foi cumprida. E nós temos uma lição muito importante, que normalmente quando a gente faz algo importante, nós devemos criar o hábito de celebrar, né? Então as pequenas, eu acredito até que o sábado são pequenas celebrações que nós fazemos a cada 6 dias, no 7º dia celebra. Isso é importante, é uma grande lição desse celebrar. E nós temos que ter esse hábito de celebrar pequenas conquistas. Só que o detalhe importante, Jonas, ele não somente não celebrou,
como ele também não ficou indiferente, mas pelo contrário, Jonas fez a obra do Senhor, cumpriu a missão e como resultado, Jonas se irou. Como foi isso? Como é que foi esse comportamento de Jonas, Eliezer? Então, vejam só, no início da lição a gente viu o cenário de desafio que Jonas tinha que enfrentar diante de uma cidade de fato cruel. No entanto, a gente viu, pelo que a Marlice acabou de dizer, que essa cidade se converte e reconhece os seus atos errados e se volta ao Senhor. E agora, a lição nos diz que, diante disso, Jonas, quem sabe, estava esperando a destruição e não arrependimento. Exatamente. E quando acontece isso, ele agora pensando na hipótese de que eventualmente ele pudesse ser perseguido, porque na cabeça dele eles não haviam alcançado, enfim, de alguma forma ele percebe que se ele mantivesse ali, de alguma forma ele seria acusado como um profeta mau, como que se não tivesse resolvido a missão que Deus havia dado para ele. E agora então a Bíblia nos diz que ele sobe a um lugar e vai ali e começa então a murmurar, a reclamar, e ele chega a pedir até a própria morte, ao ponto de mostrar que ele estava numa atitude ingênua, infantil, digamos assim, diante daquele milagre que Deus havia realizado. E a Bíblia nos mostra que Deus, na sua infinita bondade, faz um ato incrível com a experiência de Jonas. A Bíblia diz que numa virada de noite ali, Deus faz com que uma planta crescesse rapidamente, e essa planta começa então a sombrear aquele ambiente onde Jonas estava ali reclamando. E quando Jonas começa então a se deleitar com aquele momento de prazer ali, Deus então pede para que um bichinho vá lá e corte aquela planta. E aí a cena vira. Naquele momento, Jonas agora, além de reclamar pelo perdão que Deus havia dado àquela cidade, ele agora reclama da planta. E aí Deus volta-se para ele e diz, então, você está reclamando, e foi o verso que você leu lá no início, você está reclamando com uma pequena planta que hoje nasce e amanhã morre, e não quer que eu me arrependa e que dê o perdão a mais de quantas mil pessoas que estão ali se entregando ao Senhor? Vejam só que Deus, às vezes, diante das nossas ingênuas atitudes de ira e, quem sabe, de inquietação, Deus quer nos chamar a atenção. E às vezes pode ser no deserto, às vezes pode ser em um outro lugar da nossa vida. Mas quando nós permitimos que Deus fale a nós, Ele pode mudar o curso da nossa vida. E pode nos mostrar o verdadeiro sentido daquilo que Ele pede para que cada um de nós possamos fazer. Verdade. Nessa lição também, o que me impressiona é a paciência surpreendente de Deus para com Jonas. Deus dá a missão, Jonas foge. Deus traz ele, coloca na boca do peixe, dá a oportunidade dele 3 dias ali refletir dentro da barriga do peixe, volta com a mensagem da missão. Jonas vai, cumpre a missão, Jonas brada, depois se ira em relação a isso, e Deus mostra um amor, uma paciência, né? Uma longanimidade com Jonas, e isso esse Jonas pode ser nós também. Né? E às vezes a gente percebe o seguinte, na lição, inclusive na lição da quinta-feira, muitas vezes nós somos chamados para alguma atividade missionária, uma distribuição de um livro, uma distribuição de um folheto. Eu devo confessar uma coisa para vocês, eu não me sinto confortável quando eu saio para uma missão de distribuir um livro, com uma missão de distribuir um folheto. Às vezes a gente recebe cada fora das pessoas que a gente se murcha, não é uma coisa confortável. E sempre quando tem essa missão, eu penso na história de Jonas, porque o meu primeiro ímpeto às vezes é de falar, não vou. Mas aí eu reflito sobre a história de Jonas e falo, não, eu vou, mesmo que seja desconfortável, porque eu não estou ali para me sentir confortável, não. Nós estamos ali para cumprir uma missão que Deus designou. Nem sempre é confortável, mas Deus sabe o propósito e sabe por quê que Ele está te colocando dentro de uma missão. Então, se você está aí se sentindo desconfortável para dar uma palavra, para entregar um folheto, lembra da história de Jonas e não seja tal como Jonas. Né? E muitas vezes, nessas missões, né, Pastor Hugo, o maior beneficiado não é só a pessoa que vai receber essa missão, não, mas somos nós, né? E parece que nessa história de Jonas tem uma história de uma rua de mão dupla nisso, né? Exatamente. Na verdade, qual foi a primeira pessoa a ser salva na história de Jonas? Jonas não estava preparado para ir para o céu com um vizinho ninivita.
Ele simplesmente pensava que o céu era só para quem era judeu, para quem era hebraico, né? Quem era do povo de Israel, da sua nação, a sua nacionalidade. E nós, Ricardo, será que nós estamos preparados para ir para o céu com o nosso vizinho? Algumas das vezes, o vizinho não precisa ser o vizinho de muro não, sabe? O vizinho do trabalho, o vizinho da escola, o vizinho da faculdade, o vizinho que a gente olha e fala, não, isso daí não tem salvação não. E outra coisa, eu não quero que ele vá para o céu, porque eu não quero estar lá com ele. Então, a primeira pessoa a ser salva na história de Nínive não é o ninivita, é Jonas. E Jonas agora ele entende que a graça de Deus não é única e exclusiva para o povo de Israel. Deus quer salvar a todas as pessoas. E quando temos esse desafio de pregar de uma maneira talvez que seja desconfortável, por exemplo, eu não gosto de dupla missionária, eu prefiro estar sozinho, eu não tenho aptidão para estudar estudo bíblico, eu consigo levantar o interessado, mas aí eu deixo o irmão dar o estudo bíblico. Aceite o desafio, aceite o chamado, porque você vai estar levando salvação e você vai estar sendo salvo. Quando eu recebi o chamado para fazer teologia, eu entendi que Cristo estava querendo me salvar, para depois eu salvar outras pessoas. Eu precisava de salvação, eu precisava conhecer esse Deus que eu conhecia, mas mais intimamente. E a história de Jonas não é diferente. É preciso você ter compaixão, é preciso você ter um senso de ajuda ao próximo, é preciso você ter o senso de salvar, de livrar a pessoa do pecado. E algumas das vezes, Deus vai ter somente você, porque o lugar que o Ricardo vai, a Marlice não vai, o lugar que a Marlice vai, eu não vou, e o lugar que eu vou, o Eliezer não vai. Você é o canal da bênção e você deve aceitar. Verdade. Então, uma grande lição, realmente. Toda vez que você receber um chamado, é importante você olhar para frente, mas é importante também você olhar para o espelho e você refletir sobre o que você vai ser transformado, modificado pelo poder de Deus quando você cumprir uma missão. Isso é muito importante a gente refletir em relação a isso. E aí, Marlice, a gente chegando aqui na sexta-feira, eu queria que você fizesse aí o fechamento desse estudo maravilhoso e desse grande aprendizado que nós temos com a história de Jonas. Então, eu queria começar lendo aqui no estudo de sexta-feira, diz assim, ó, se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. É aquilo que você falou, né? A paciência interminável de Deus. E Ele tem essa mesma paciência conosco. E nos ensina também que, quando Deus nos manda fazer algo, temos que ir, sem questionar. Porque isso vai nos poupar muitos aborrecimentos. Porque se nós falarmos que não vamos ou mudarmos o curso do projeto de Deus, né, queremos ir para outro lugar ou simplesmente não irmos, o maior prejudicado seremos nós mesmos, os maiores prejudicados. Porque Jonas, olha o que o Jonas passou, né? Ele podia ter morrido na barriga do peixe, porque Deus não queria que ele morresse, mas ele podia ter morrido. Então, assim, quando Deus manda, temos que ir. Precisamos nos colocar aos pés de Jesus e estarmos prontos para o que Ele pede para nós. Verdade. E agora eu vou parafrasear o pastor Luiz Gonçalves. Chega mais perto. Chega mais perto. Para dar um recado final. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. 2 histórias rápidas. Uma vez eu estava chegando, ia fazer um pôr do sol num sábado, em um local onde tinha muitas pessoas, né, do mundo ali, bares e tudo, mas tinha um gramado onde eu e minha família resolvemos fazer esse pôr do sol. Eu parei o carro próximo ali do local onde minha esposa ia descer com meus filhos e como estava muito cheio, eu parei o carro mais distante. E aí quando eu parei o carro, eu olhei para a Bíblia e na hora que ia pegar essa Bíblia, eu pensei no caminho que ia fazer no meio daquelas pessoas. Num primeiro momento, eu agi como Jonas. Eu falei, mas eu vou sair com essa Bíblia? Mas graças a Deus e pelo poder do Espírito Santo, na hora o Espírito Santo me repreendeu e eu falei, você vai não só sair com essa Bíblia, como você vai virar ela assim, ó, e você vai passar para o local onde tem mais pessoas. Você não vai negar o seu Deus. E graças a Deus eu coloquei essa Bíblia no primeiro momento de desconforto e fui passando por esse caminho. E uma outra história também, eu tenho uma empresa e desde que eu abri essa empresa eu tinha um projeto de iniciar um pequeno grupo. E esse projeto vinha adiando, eu como Jonas, né, correndo disso. E até que um momento, numa madrugada, o Espírito Santo me incomodou de uma maneira tal
E eu falei, eu preciso lançar essa semente com os nossos alunos. E realmente, quando eu lancei a semente, eu encontrei corações férteis. E esse grupo foi criado e está sendo uma bênção. Então, provavelmente você deve estar aí incomodado, incomodada por uma lição, por uma missão que Deus está te chamando, te intimando. Segue em frente, apesar do desconforto. Segue. Vale a pena você seguir esse chamado de Deus, que pode ter certeza que Deus está preparando frutos que muitas vezes você não está preparado e você não está pronto para poder entender. Fica isso como uma lição. E agora, para a gente fechar, eu vou convidar o pastor Hugo para que faça uma oração final, pode ser? Pode. Vamos orar então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, amantíssimo Criador, louvado, glorificado e santificado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos e recapitulamos mais um estudo da Tua Palavra. Um estudo tão enriquecedor e que nós podemos tirar várias lições para nós, para a nossa vida, para o nosso contexto em que estamos inseridos e, acima de tudo, podemos entender a Tua procura pelo ser humano e a Tua misericórdia que é insondável aos nossos corações. Obrigado porque temos a oportunidade de pregar, de falar de Ti às outras pessoas, que não tenhamos medo nem vergonha, que assim como dito aqui pelo Ricardo, que apesar do desconforto, tenhamos a coragem e a fé de levarmos a Tua Palavra talvez nos lugares que nós menos achamos que sejam prováveis de encontrar pessoas. E lá o Espírito do Senhor fará a tão poderosa obra de conversão, Senhor. Amém. Purifique aos nossos corações, dê a nós o discernimento da busca pelo Teu Santo Espírito e ajuste o nosso foco para que possamos entender que estamos aqui para servir ao Senhor. Tudo isso nós te pedimos não porque há nenhum merecimento em nós, mas no doce e poderoso nome de Cristo Jesus que nós o fazemos, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Conteúdo maravilhoso, né? Então já diz. Curte aqui esse conteúdo e principalmente compartilha, leva a bênção para cada vez mais pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar cumprindo a missão do Senhor. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez e até o próximo encontro.